Já desejei um bom dia aos irmãos e quero agradecer a presença de todos os irmãos nessa manhã. Semana passada o pastor Elias fez a introdução para nós sobre o tema que nós vamos estudar nos próximos meses na Escola Bíblica Dominical, o Jesus de quem nos lembramos. Mais um detalhe importante aqui, para a gente não interromper depois a lição. Antes disso, só um recadinho importante para lembrar os irmãos sobre a nossa reunião de segunda-feira, tá bom? Às 20 horas. Então, se você é irmão líder ou auxiliar de algum ministério, por favor, não deixe de participar conosco. É isso mesmo, Mary Jo? Ah, tá. É que eu vi a irmã Mary Jo falando, será que eu falei a data errada ou alguma coisa? Então não esqueçam, viu, irmãos? É importante para nós, para refletirmos aí sobre os nossos objetivos para esse ano, que já iniciou há algum tempo, mas agora acabou o carnaval, né? Dá para pisarmos um pouquinho mais no acelerador, tá bom? Então, o nosso desafio hoje é pensar sobre o Senhor Jesus que construía relacionamentos abençoadores. Tá? Então, esse é o nosso objetivo, compreender a importância de ter bons relacionamentos. Isso é importante e nós vamos conversar sobre isso um pouco. Reconhecer que o nosso Senhor Jesus Cristo também investiu em relacionamentos, que para nós é um sinal aí de que é esse caminho mesmo que nós devemos trilhar. E refletir sobre o nosso propósito como os discípulos de Jesus. Se Jesus investia em bons relacionamentos, se ele se importava com relacionamentos abençoadores, então também devemos fazer o mesmo. O texto base que vamos usar é o Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Aí, como é um texto mais extenso, eu não coloquei na nossa folhinha, porque aí vai dar uma folha a mais, aí acabei entendendo ser desnecessário. Eu sei que os irmãos têm a Bíblia e podem acompanhar a leitura sem nenhuma dificuldade. A versão que eu vou usar hoje é a NVI, e diz assim a palavra do Senhor. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedras, dos tipos usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. E cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhe disse: agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformado em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. E então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho e, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos orar?
Amado Deus, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é a base do nosso ensinamento e ela fala aos nossos corações. Nós estamos aqui reunidos de manhã porque queremos Te adorar, mas também ouvir a Tua voz. Por isso pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Esse é o nosso pedido, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, esse texto é um texto bem conhecido de todos nós. Inclusive, se eu não me engano, eu já comentei alguma coisa sobre esse texto, já preguei sobre esse texto aqui na igreja. Ele tem o seu foco principal, que é o primeiro milagre e ali o início do ministério de Jesus. Então, houve aquele primeiro milagre na celebração de casamento. Jesus transformou a água em vinho. Esse é o ponto central e principal dessa mensagem. Mas essa mensagem, ela também reflete alguns relacionamentos que Jesus tinha. Inclusive, eles ficam manifestados de maneira clara nesse texto. Então, apesar da ideia central, do início do ministério terreno de Jesus, do sinal que Jesus fez como Deus, de transformar a água em vinho, da grande questão, da polêmica, como Jesus tratou a sua mãe, e dos discípulos que começaram a crer em Jesus, daí por diante, ali ele revelou a sua glória, mostrou que ele é o Filho de Deus. Então, apesar de tudo isso, esse texto também oferece para nós ensinamentos sobre relacionamentos abençoadores, que é o que nós vamos focar aqui nessa manhã. Então, o texto mostra, sim, a abundância da graça de Deus por meio desse milagre. É uma palavra que, dentro desse contexto aqui judaico, mostra aí a manifestação do amor de Deus, sem dúvida nenhuma, mas nós queremos aplicar isso à nossa vida cotidiana. Como Jesus se relacionava com as pessoas. Então, é um texto rico para falar sobre essa questão. Aqui nós temos, dentro desse relato, alguns trechos, o trecho principal de conversa é de Jesus com a sua mãe. Nós encontramos ali presente os discípulos de Jesus. Então, ele também mostra um pouco desse relacionamento. Ali também nós temos os noivos. Apesar de não encontrarmos aqui um diálogo direto de Jesus com os noivos, nós encontramos aqui também o relacionamento. E sem contar com os demais convidados, que o texto aqui não entra em detalhes, mas nós sabemos que não estava ali só Jesus, sua família e seus discípulos e os noivos. Sabemos que não é isso que o texto defende. Mas eu quero voltar agora nessa parte de introdução, para refletir com os irmãos a importância de termos bons relacionamentos. Isso na nossa vida prática. Já pararam para pensar nisso? Ou os irmãos conseguem chegar a essa conclusão de que é importante ter relacionamentos abençoadores? Ontem, infelizmente, se deu início a uma nova guerra. Então, na madrugada aí, para nós de madrugada, da sexta para o sábado, então, já encontramos ali novos ataques que foram revidados. E eu sei que a questão da guerra envolve outras coisas, Existe uma questão política, existe uma questão financeira, porque a guerra precisa ser financiada e tem custo. Tem mantimentos, tem armamentos, isso precisa ser financiado. E essas pessoas têm todo o interesse por trás. Também tem a maldade humana, que nós também não podemos deixar de relacionar. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é que também falta relacionamentos abençoadores. E por isso que nós temos as guerras. Eu entendo que se tivéssemos condições de aplicar
a maneira que Jesus se relaciona para as nossas vidas, e aí eu digo não apenas nós, mas a sociedade que nós vivemos hoje, as guerras seriam evitadas. Então, por isso, a gente já começa a ver a dimensão da nossa responsabilidade e como é importante termos bons relacionamentos. E como é importante termos relacionamentos abençoadores. Porque eu creio que relacionamentos abençoadores não têm como frutos, ou não têm como fruto, guerras. Creio que não. Então, por aí a gente já consegue pensar que na nossa civilização existe muito espaço para que os relacionamentos sejam melhores. E o nosso Senhor Jesus, não apenas nesse texto, mas em toda a Escritura, nós vemos a maneira com que ele se relaciona com as pessoas. E como isso é bom e como isso é importante para nós. E talvez o nosso grande desafio seja esse, sair daqui, com essa semana que se inicia, pensando, como eu posso melhorar os meus relacionamentos? E o primeiro ponto que eu gostaria de separar aqui para o nosso desenvolvimento é a solidariedade. Jesus foi solidário ao participar da festa de casamento. Então o texto deixa claro, no versículo 1 e no versículo 2, que Maria, a mãe de Jesus, estava nesse casamento, e que também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados. Nos dá a entender que os irmãos de Jesus também estavam ali. Imagine que eles sejam, de alguma forma, conhecidos e próximos dos noivos. E a solidariedade, ela baseia-se na reciprocidade, na empatia, no compromisso mútuo de uma pessoa com a outra. Então, eu consigo ser solidário com alguém porque existe uma relação, uma troca comigo e a outra pessoa. Existe uma empatia, existe um compromisso de apoio. E assim nós podemos entender esse primeiro ponto. Jesus estava ali porque ele de alguma forma se relacionava com aquelas pessoas, porque ele tinha empatia com elas e ele tinha o compromisso de ter bons relacionamentos com os noivos, com os convidados. Mas, queridos, isso só foi possível porque Jesus foi convidado. Então não adianta queremos exigir de outras pessoas esse mesmo relacionamento se nós não permitirmos que as pessoas, ou que uma determinada pessoa, faça parte, tenha um convívio conosco. Se nós fechamos as portas, aí fica complicado exigir alguma coisa. E aqui o texto deixa claro que Jesus foi convidado e esse foi um fator importante. Não acredito que Jesus participaria de um casamento, como hoje nós dizemos aí, um bicão, né? Às vezes as pessoas fazem um convite de aniversário, de casamento. Eu já vi eu achei até um tom um pouco grosseiro, que tinha algumas recomendações. E tinha algumas recomendações duras, né? E tem uma frase que é comum, mas eu nunca tinha visto alguém escrever, né? Convidado não convida, né? É o bom senso diz isso, né? Então, assim, acredito eu que se Jesus não tivesse sido convidado, ele não estaria ali e aquele casamento não seria abençoado, não apenas com a presença de Jesus, mas com a providência do Mestre naquela oportunidade.
Então, irmãos, nós precisamos abrir as portas do nosso coração para que tenhamos relacionamentos abençoadores. Porque se eu me fechar apenas no meu mundo, eu não me relaciono com as outras pessoas, e aí eu perco a oportunidade de abençoar as outras pessoas com aquilo que eu tenho a oferecer. Porque nós temos boas coisas a oferecer. Nós somos servos de Deus. Não pense que você não tem nada para oferecer. Nós temos o melhor para oferecer. O apóstolo Paulo diz que há um tesouro em vaso de barro. O valor não vem de nós, mas existe algo dentro de nós muito precioso e que precisa ser compartilhado. E isso só é possível se tivermos relacionamentos abençoadores. E nós só conseguimos isso se nós permitirmos que as pessoas se aproximem de nós. E nós vamos conseguir, da mesma forma que o Senhor nos abençoa, por meio da nossa relação com Ele, se nós convidarmos o nosso Senhor para que faça parte da nossa vida. Porque se eu afastar o meu Senhor de alguma forma, com as minhas atitudes, não buscar a Deus, eu também estarei longe de Jesus. E também vou ter dificuldade de ver a solução do Senhor, como aconteceu nesse caso. Jesus foi solidário e, por meio disso, ele trouxe solução a um momento pontual daquele casamento que estava prestes a passar por um constrangimento e uma vergonha. Eu acredito que na oportunidade, quando eu falei sobre esse texto, quando eu preguei sobre esse texto, eu comentei que as festas de casamentos judaicas duram em torno de 7 dias. Então, o noivo, as pessoas que organizam, precisam estar preparadas. E faltar vinho, além de faltar alegria, era vergonhoso. É a mesma coisa que fazemos um aniversário, por exemplo, e na hora de cortar o bolo não dá para todo mundo, sabe? É um negócio chato, né? Aí quando a gente vê que corre o risco do bolo não, o que a gente faz? A gente dá aquela fatiada caprichada, né? Tipo fatia de mortadela quando você vai na padaria, né? Bem fininha, né? Para garantir que todo mundo provou, tá tudo certo, deu tudo certo. Agora se chegar no fim, chegar aos 10 últimos lá, os irmãos que estão na porta aí, o Alex, o Alexandre, então, vocês estavam no final da fila, não sobrou bolo para vocês. Fica um pouco constrangedor, não é? Então, a falta do vinho, naquele momento também era algo constrangedor. E aí o Senhor Jesus, Ele abençoa evitando o constrangimento. E esse alerta sempre serve para nós. Precisamos contar com Jesus nos nossos relacionamentos. Precisamos contar com Jesus na nossa vida, porque Ele é capaz de trazer soluções, e soluções que vão além do que nós pensamos e imaginamos. E contar com Jesus não é necessariamente convidar Ele para uma festa que nós estamos planejando. Mas não pode faltar Jesus na nossa vida. Não pode faltar obedecê-lo. Não pode faltar em nós e no nosso entendimento seguir os seus conselhos. Essa falta de Jesus é que pode prejudicar os nossos relacionamentos. A falta de comunhão com Ele, às vezes, torna a nossa visão um pouco complicada, a gente não consegue perceber as soluções que são apresentadas pelo Senhor.
Quando Jesus está nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos, essas relações de fato são abençoadoras. E aí nós não vivemos em guerra com as outras pessoas, percebe? Quando nós não estamos bem com Deus, nós não estamos bem com nada. Como nós estamos distante do Senhor, tudo fica mais difícil porque falta esse relacionamento de alguém que possa nos ajudar. E aí nós vivemos em conflitos constantes, mesmo sem querer. Um outro ponto importante que nós encontramos nesse texto é a ternura ou o carinho. E é importante separar esse ponto para falar da maneira em que Jesus se dirige a Maria, a sua mãe. E ao contrário do que muitos pensam, do que de repente uma leitura rápida do texto, com a nossa mente, com a nossa cultura, Jesus não teve a intenção, nem foi desrespeitoso com a sua mãe. Talvez o termo mulher, né, para nós seja estranho. Eu não costumo falar assim com a minha mãe. Não sei se você fala assim com a sua, se falava com a sua, enfim, se já falou alguma vez, mas provavelmente se você falar assim com a sua mãe, o tapa vai vir, é certo, né? A panela vai voar, com certeza não vai terminar bem. Mas o próprio contexto, ele nos mostra que não foi isso que aconteceu. Eu não percebi aqui no contexto Maria ficando chateada. Mas pelo contrário, ela de alguma forma entendeu que Jesus ia tomar alguma providência. Porque depois ela chama os serventes, olha, façam o que ele mandar. Não parece um texto que alguém está repreendendo? Bom, né? Quando alguém te repreende, então tá bom, vou ficar quietinho aqui no meu canto, né? Vou me recolher. Mas não foi isso que Maria fez. E o termo original aqui, a palavra, ginai, guné, significa um direcionamento mais amoroso, que para nós talvez seria melhor traduzido como honrosa senhora, minha senhora, madame, né, para quem é mais antigo, lembra dessa palavra? Não é da minha época, mas a minha avó falava que, né, tinha uma palavra, falava madame, para se referir respeitosamente para com uma mulher. Então, eu não tenho dificuldade com isto, tá bom? Não entendo que Jesus foi grosseiro, mas caso seu coração ainda fique apertado com essa ideia, percebe o contexto. O que Maria fez depois? Ela seguiu aquilo que ela imaginava. Ela avisou para Jesus e dentro das providências que ela podia tomar, ela fez. Olha, é ele que vai comandar aqui. Tá? Não sei o que vai acontecer, mas é bom obedecê-lo. Então, isso deixa bem claro. E outro ponto que talvez fique estranho é o fato de Jesus dizer para ela, olha, ainda não chegou a minha hora. Mas aí, irmãos, a gente tem que entender o que é uma mãe, né? Uma mãe quer sempre o filho por perto, quer sempre abraçá-lo, quer dar conselho, quer dar palpite, né? Isso é mãe. Não é verdade? E aqui, de alguma forma, Jesus precisava, para iniciar o seu ministério terreno, separar desse vínculo familiar. Porque uma coisa é ele estar ali, no seio da família, ouvindo o conselho da sua mãe, né, de José, quando ainda era vivo. Maravilha. Mas chega uma hora que ele precisa partir para o seu ministério, porque ele tinha uma missão. E ele tinha que obedecer a Deus, o seu pai. Então, precisava separar a mãe de Jesus o Messias Salvador. E aí, quando inicia esse ministério, na prática, Maria e as responsabilidades da família já não poderiam mais prender Jesus. Então,
Mas por isso que Jesus alerta, olha, ainda não é chegada a minha hora, mas quando chegar a minha hora, você não vai poder mais ficar dando palpite, né? O alerta foi importante? Sim. E a mulher sempre é mais atenta para algumas coisas, né? Ainda bem que Jesus tinha uma mãe, né? Se fosse um pai nessa hora, de repente, acabava tudo. Até o pastel de queijo acabava e um homem não percebia, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, meus irmãos, podemos ficar com o nosso coração tranquilo, que o nosso mestre, o nosso Senhor, ele não foi desrespeitoso com a sua mãe, nem nesse momento, nem momento nenhum, e ele se relacionava muito bem com as outras pessoas, inclusive com as mulheres. A mulher samaritana, Maria Madalena, e todas essas relações, Jesus sempre foi muito gentil, muito amoroso, tratando todos com muita ternura. Por que nós precisamos defender isto? Porque se eu admitir que Jesus foi grosseiro com Maria, que Jesus desrespeitou a sua mãe, eu preciso entender que Jesus pecou. Porque isso é pecado. Mas em Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que em tudo ele foi tentado e não pecou. Então eu fico com as Escrituras. E ficando com as Escrituras, eu chego à conclusão de que Jesus não foi grosseiro com a sua mãe e que Jesus, sim, cultivava e fazia questão de bons relacionamentos. Generosidade. A generosidade aqui é uma virtude. Tá bom? De compartilhar o tempo, recursos, vidas, e isso tudo reflete em pessoas que têm o caráter de Deus. Pessoas que têm o caráter de Deus, que entendem isso, conseguem ser pessoas generosas. E o Senhor Jesus, ele sacrifica a sua agenda para ser generoso para com os noivos, para com os responsáveis pelaquela festa, porque no final a vergonha é para todos aqueles que de alguma maneira estavam envolvidos. Então faltou o vinho, quem que é o responsável? E aí, noivo, né? Então está todo mundo aí, todo mundo passaria vergonha. E Jesus abre mão do seu direito de convidado e ele passa a trabalhar ali, né? Fez parte do time do buffet, né? Falou, opa, espera aí, vocês precisam de ajuda? Eu vou chegar. Mas ele mostra como ele é generoso. E ser generoso significa isso, sacrifício. Porque nós abrimos mão do nosso tempo, do nosso recurso, da nossa vida, para socorrer aqueles que necessitam. Então Jesus sacrificou o seu tempo. Ele poderia estar ali só comendo a coxinha quando passasse, já que o vinho acabou, né? Estou aqui, né? Mas ele sacrificou o seu tempo, usou o recurso, o seu poder, iniciou ali o seu ministério, fez um sinal, abençoou aquele casamento, aquela família, abençoou aqueles relacionamentos. E ali são diversos que estavam lá, com todas aquelas pessoas. Todos eles foram impactados diretamente pela bênção de estar em comunhão, estar em um ambiente em que Jesus ali estava. E nós precisamos valorizar ambientes, lugares onde Jesus se agrada de estarmos. Por isso é importante estarmos na casa do Senhor, em comunhão com os nossos irmãos, porque é um ambiente que agrada a Deus. E esse nosso relacionamento vai nos abençoar. Porque todas as vezes que eu penso nisso, e que eu tenho as minhas necessidades e as minhas fraquezas, quando eu estou em comunhão com os meus irmãos, eu posso ouvir uma palavra de conforto.
alguém pode estender a mão e na prática me ajudar. Situações que se eu tivesse sozinho, eu não teria condição. Às vezes é um abraço que nos falta. E para abraçar sozinho é ruim, né? Acho que não é o mesmo sentimento. Acho que não transmite o mesmo carinho. E quando nós somos abraçados por uma canção, por uma oração, por uma mensagem que é transmitida, pela comunhão com os irmãos, pela conversa com os irmãos, aí nós percebemos Deus operando um milagre nas nossas vidas. E nos abençoando por meio dos relacionamentos. Ele usou recurso, ele sacrificou o seu tempo. Jesus refletiu o seu caráter, o caráter de Deus naquele casamento. Isso é uma bênção para todos nós. E o bom é que ele prestou ajuda ou auxílio além da necessidade. Porque pela capacidade daqueles potes ali, acho que dava para a festa ainda por um bom tempo. E é isso que o texto diz, irmãos. Sem contar da qualidade do vinho que foi apresentado. Que fez aquele comentário, né? O responsável pela festa, né? Pela bebida, enfim, pela organização, chama o noivo e fala, eu não sei porquê, mas vocês inverteram, né? O costume. Deixaram o melhor vinho para o final. E o melhor é sempre aquilo que o Senhor pode oferecer para nós. Mesmo que em algum momento a gente se sinta desamparado, mas o Senhor está próximo de nós e Ele entra com providência. E quando Ele entra com providência, a gente percebe que aquilo que nós passamos, de certa forma, aquela dificuldade foi necessária. Porque se ela não tivesse acontecido, se nós não tivéssemos passado pela dificuldade, pela ansiedade, da falta do vinho, da falta da alegria, ou seja lá o que esteja faltando na nossa vida, quando nós vemos a providência do Senhor, aí nós olhamos para trás e falamos, poxa, parecia ruim, eu não queria ter passado por aquilo, mas foi tão bom. Foi tão melhor quando o Senhor entrou com providência, porque Ele foi além do que eu imaginava, foi além do que eu precisava. E ali eu não apenas presenciei, contemplei, mas provei do milagre de Deus. Não como quem prova simplesmente um vinho, mas quem percebe ali a atuação do Senhor na vida. E é tão bom sentir isso. Tão bom sentir a presença do Senhor. E aí um outro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos para refletir, e esse último, é a modéstia do nosso Senhor e Mestre. Ele não tomou para si os méritos, sendo Deus manifestando aqui a sua glória, porque o texto diz isso. No final também o texto ele conta que os discípulos creram nele, porque os discípulos estavam ali acompanhando, obviamente eles contemplaram o que aconteceu. Imagino que na abordagem de Maria com Jesus, os discípulos estavam próximos, né? Até porque está o relato lá, e mostrando ali, e eles contemplando ali que Jesus tomou aquela providência. Mas ele não quis tomar o foco do casamento, porque o foco do casamento são os noivos, né? Jesus fez o milagre e não houve a necessidade, ele não teve necessidade de contar para ninguém. Mas não foi apenas naquele momento. Quando nós vemos no Evangelho, nos Evangelhos, e nós vamos estudar muito aqui sobre a vida de Jesus por esses meses, eu sei que vai ser uma bênção para nós. Jesus sempre teve atitudes
de modéstia e de humildade. Ele sempre se apresentou e teve vida assim. Inclusive, no convite que ele faz a nós, ele deixa isso claro. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, essa relação e esses relacionamentos abençoados, ele parte de um princípio que nós devemos preservar a modéstia e a humildade nos relacionamentos. É ruim demais a gente tentar se relacionar com uma pessoa que ela quer se portar como superior em toda e qualquer situação. É difícil, né? O diálogo, às vezes, fica difícil. Às vezes, chega a ser insuportável. Porque quando nós buscamos uma relação com pessoas iguais, com seres humanos, nós procuramos uma relação de confiança e uma relação de humildade. Mas se o outro se mostra superior, se eu tento me postar como alguém superior, eu fecho as portas. Então eu preciso descer e entender que, como eu disse, na verdade nós temos muita coisa de valor para compartilhar. Mas não é de nós mesmos. Então a gente tem que entender isso, mas tem que entender isso com humildade e com modéstia. Para que não seja um relacionamento de arrogância, e sim um relacionamento de bênção. Que é o que o Senhor espera de nós. E aí, concluindo, esse relato deixa bem claro que Jesus, em todo o tempo, que o nosso mestre cultivava e valorizava relacionamentos abençoados e abençoadores. Esse é o nosso objetivo, sabemos disso. Para a nossa reflexão, como os discípulos de Jesus, nós devemos imitar a Jesus. Sendo assim, nós temos que pensar de que maneira nós podemos manter relacionamentos abençoados e abençoadores no nosso dia a dia. Então esse é o nosso objetivo, sobre isso que nós vamos refletir nas nossas classes. Né? Sabemos disso, já vimos que bons relacionamentos são importantes. Bons relacionamentos evitam guerras, conflitos internos, externos. É isso que Deus espera de nós. Como podemos ter bons relacionamentos no nosso dia a dia? Fiquemos com esse desafio e que o Senhor nos abençoe.